Benvenuto, benvenuta in un'altra lezione di Italiano Fácil. Aqui é o professor Ronaldo Siliveri, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de italiano. Hoje entrando numa parte muito legal, em um módulo que se chama Quanto Costa, onde a gente vai falar e, obviamente, explicar um pouquinho a respeito de preços na Itália. A gente sabe que principalmente nesse período que a Europa está vivendo uma situação de bastante incerteza, inflação, aumento de preços, esse é um conteúdo bem legal. A gente vai destrinchar uma série de detalhes sobre os preços na Itália. E para me ajudar, eu tenho aqui hoje a Daiane, que está junto comigo. Benvenuta, Daiane. Grazie, Ronaldo. Ciao, ragazzi, che piacere. Muito obrigada pelo convite, Ronaldo. Está sendo um prazer. É sempre muito bom falar sobre qualquer coisa que se refere à Itália, né? E, enfim, isso não vai ser diferente. Maravilha. Então, para a gente contextualizar, recentemente voltamos da Itália. Isso. E todos esses papéis que vocês estão vendo aqui são... O que são isso aqui, Daiane? Explica para a gente, de forma geral. Na verdade, isso já é uma seleção, né? A gente não conseguiu guardar, né, reter todos os papéis, enfim, porque senão ia ficar uma coisa muito repetitiva. Mas são basicamente notas de consumo, então, ricevutas, né, de coisas que compramos tanto em restaurantes quanto em lojas ou em supermercados. Café, pizza, enfim, vinho, obviamente, né, chocolate. Tudo, né? Exato. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho do que a gente gastou no dia a dia e vai falar um pouquinho para vocês a respeito desses preços, né? Para vocês entenderem. Lembrando que essa é uma aula complementar à aula que nós fizemos no supermercado. Exatamente, né? Exatamente. Aquela aula ficou bem legal, a Daiane mostrando os preços. E, enfim, de forma geral, assim, Daiane, o que você achou da Itália, já que... Digamos, no último ano, nós estivemos na Itália 3 vezes. Uhum. Então, você percebeu alguma diferença, assim, de um mês para o outro, né? Já que foi um ano de tantas mudanças? Sim, sem dúvidas, Ronaldo. Foi possível notar, sim, um aumento, obviamente, não na proporção Brasil, né, onde os preços variam em uma forma muito alta, né, em questão de números, de 5 a 8, por exemplo. Mas houve uma variação bem significativa de preços, né, em alguns itens, principalmente. Foi sim possível sentir essa mudança, né? Alguns itens realmente tiveram essa suba de valores. Isso uma comparação entre fevereiro e novembro, né? Então, realmente houve deu para se perceber essa diferença. Entendi. Então a gente teve, por exemplo, algumas coisas que eu percebi no supermercado, né? Aumento de alguns itens básicos de consumo, na faixa aí de 5%, 10%, talvez um pouco mais. É claro que depende muito da região, então Sim. é importante a gente dar esse contexto geral, que o preço ele varia também de acordo com a região, porque em cada localidade italiana você tem um hábito de consumo diferente, você tem uma cultura diferente, você também tem, obviamente, um poder de compra diferente. Com certeza. Então, quando a gente fala, por exemplo, de custo de vida de forma geral, né, a gente pega salário, né, salário já muda, mas quando a gente pega acomodação, aluguel, né, no sul da Itália, por uma casa de 2 quartos, uma casa ampla, você pode pagar 400, 500 euros, talvez até uma casa de 3 quartos, já com 500 euros, numa cidade como Milão, né, ou Bolonha, ou Firenze, talvez no centro. Você né? vai ficar em um monolocale. Se conseguir um monolocale. Sim. Talvez você consiga uma câmera. Exato. Nós temos uma aluna, inclusive, a Vitória. Tivemos um encontro com ela em Firenze e ela comentou, né, que ela pagava Justamente. 350 euros, né, por Na verdade, quarto. na verdade foi 700? 700 euros por um quarto 700 euros compartilhado. por um quarto compartilhado, assim, Uau. com todas as despesas, né? Com todas as contas incluídas, então, luz e etc. Tudo incluído nesse valor. Mas, obviamente, centro histórico de Firenze, na frente da Santa Croce, né? Então, é uma zona muito valorizada, muito central, né? Próxima da universidade onde ela estuda, então acabou fazendo sentido para ela. Mas ela mesma revelou para a gente que se precisar mudar de local, ela vai optar por um local mais distante, porque agora ela sabe como se locomover dentro da cidade. Então, ela já não tem tanto medo de ficar um pouco mais distante, né?
Eu confesso que eu não lembrava desse valor, 700 Sim. euros, uau. Tem bastante diferença, né, do sul da Itália para o norte, então é importante ressaltar isso. A gente esteve em Nápoles, estivemos em Firenze, estivemos em Roma, então, né, de uma forma geral, na última vez. Né? Então, de forma geral, tem despesas aqui, que vai ser importante, inclusive, a gente falar onde é. Vamos Com começar certeza. colocando a mão na massa, então, Daiane. Escolhe aí o que a gente vai começar. Vai começar do mais barato para o mais caro, por categoria? O que você Certo. separou aí para a gente? Eu só queria fazer um adendo, na verdade, a respeito da questão de valores na Itália, né? Eu tive uma aula recentemente com um professor de Cagliari. É um professor que eu faço geralmente aulas, né? Para estar sempre melhorando um pouco o italiano. E ele fez um comparativo que foi muito interessante. Ele comentou assim, no início da pandemia, né, pré-pandemia, com 100 euros, nós fazíamos uma compra de 2 carrinhos de comida. Então, a gente conseguia encher do Ecarelli, né? Muito bem fornito, né? Muito cheios. Hoje, com 100 euros, nós não conseguimos nem encher um. Uau! Então, se encher um, vai ser tipo, escolhendo muito bem o que colocar dentro do carrinho. É claro, é Cagliari, é Sardenha, é Isola, é uma coisa um pouco mais... É um pouco diferente, né, do resto da Itália, talvez. Mas ele fez esse comparativo e eu achei muito interessante para ter essa noção, realmente, né, do que era antes e do que é agora. Sim. Ainda assim, né, a gente tem, por exemplo, muitas pessoas que vivem na Itália que ainda, né, consideram muito vantajoso quem ganha em euro, né, viver na Itália, porque, Com obviamente, certeza. você tem um poder de compra maior em relação ao Brasil. A gente está falando de um salário inicial, né? Sim. E aí, claro, tem a questão de necessidades, hábitos de consumo, então tudo depende bastante. Mas, certeza. tendencialmente, o sul é mais barato, o norte é mais caro, e é assim que funciona. Vamos ver o que a gente tem aí, Daiane. Perfeito, vamos lá. Aqui, já vou te deixar com essa daqui. Ah, maravilha. Aqui nós temos um scontrino de um restaurante, na verdade, em Roma, na Via Merulana. Foi um restaurante que nós achamos assim aberto, não sei se você se recorda, quando tudo já estava fechado, a gente finalizou, parou de trabalhar muito tarde no dia e a gente só procurou algum lugar para comer, né? Em Roma, né? Em Roma, exato. Que era aquele pub. Exatamente, aquele pub irlandês. Era só o que estava aberto às 3 da manhã, foi depois de uma aula ao vivo, né? Exatamente. Então acabou às 2, a gente foi comer depois. Então aqui a gente gastou 39 euros por alete di pollo. Então foram 7 euros, uma porção de asinhas de frango, né? Enfim, asinhas de frango. E 2 chicken burger, que foram 10 euros cada. E 2 cervejas, né? Uma blonde e uma double, 6 euros cada. Então, eu acho que era uma cerveja de 400 ml, mais ou menos, né? Sim. Ela vinha servida em Alaspina. Era a Laspina, né? Exato. Birra Laspina. Bom que a gente vai ver no vocabulário também, Exato. né? Mas depois na edição, o Maurício vai colocar tudo descrito de acordo Sim, com a notinha. a notinha também, Mas né? só para vocês... E isso teve coperto? Então, aqui está escrito coperto, mas não houve nenhuma cobrança. Então, tá 0 euros de coperto. Entendi. O valor foi? 39 euros e 3,55 de IVA. Ah, tá. Mas importante. IVA, 39 euros. Exato. Desses 39, exato. 3 e... 3,55, 10%, né? É em torno de 10%. Corresponde ao imposto, né? Exato, O imposto, IVA. que é o IVA, que é o imposto, enfim, para serviços no geral. Inclusive, então, para fazer uma média, né? 40 euros, vamos arredondar para cima. 40 euros, sim. A gente estava num bairro de Roma bem central, a 200 metros do Coliseu, praticamente 3 da manhã, então não tinha nada aberto. Exatamente. Então, fazer o quê? Era o lugar que tinha, exato. né? E uma janta para 2 pessoas num local desse, então a gente comeu 2 hambúrgueres, né? Um hambúrguer para cada, uma cerveja para cada, e dividimos uma entrada. Sim. 20 euros por pessoa, né? Não é um absurdo, dá sim para fazer um lanche, né, mais rápido, principalmente ao longo do dia, um lanche rápido. A gente tem algumas opções que Exatamente. a gente aconselha sempre. Mas naquele momento no restaurante, onde você vai sentar, essa questão do serviço na Itália, a gente não paga pelo serviço, mas existe essa cultura, né, de você, olha, é um serviço, é um restaurante que tem uma toalha de pano, um talher, etc. Isso é muito,
é muito apreciado e bem pago. Com certeza. Eu não sei se nesse restaurante não foi coberto, porque talvez não era um restaurante tipicamente italiano, porque era um pub, né? Mas havia toalha, o serviço foi muito bom, foi muito bem realizado, Sim, né? sim. Mesmo sendo tarde, né? Exatamente, exatamente. Boa vontade do pessoal em atender. Isso é bem normal de encontrar por lá também, Sim, né? Então, sim. mas foi uma surpresa, na verdade. Eu fiquei surpresa por não ter havido cobrança de coperto aqui nesse Verdade. caso. Talvez seja incluído. Mas tem um outro pub em Firenze que nós fomos também. Inclusive tinha um sistema diferente de cobrança. Aham, Tinha o menu, nós escolhíamos, não tinha coberto, não era cobrado. é verdade. E quando, por exemplo, pedíamos batata frita e 2 cervejas, na hora que vinha o pedido para a mesa, já era cobrado e você já pagava na mesa. Então isso facilitava ali, e não é algo comum na Itália, não é um estilo italiano, isso é mais um estilo americano, ou até na Inglaterra eventualmente tem também. Né? Você paga na hora que você pega a bebida. Exato. Em A gente até Bolonha, a mesma estranhou, coisa. na verdade, A né? gente estranha, porque na porque Itália, não é né? normal. Eu lembro que a gente Mesmo, ficou assim. mesmo sendo um pub, são pessoas italianas que trabalham. Exato. Então, Bolonha também. Nós Bolonha estávamos com a também. Ingrid, Exato. sentamos no balcão para tomar e o pessoal cobra na hora que serve a bebida, né? Exato. Qualquer bebida que seja. Então, 20 euros por pessoa, uma média para um jantar. Né? A gente tá nessa média aí. Aqui eu tenho uma outra opção. Olha que legal isso aqui, olha a diferença, tá? Isso aqui é de um restaurante chamado Pomodoro, em Nápoles, Via dei Tribunali, que é uma rua que praticamente corta a cidade no meio também. É uma rua muito movimentada, Via dei Tribunali. E aqui, ó, aqui nós temos o coperto. Então vamos lá, a gente vai colocar na tela depois, ó. 2 coperti, cada um deles 1,50. Então total 3 euros. Una pizza margherita, uma margherita, Mia? sempre da Yana. Ela ama margherita. Essa aqui foi 6 euros a pizza. Não, o preço Não é, não é bom, tão tá razoável. barato quanto o Napoli. Dá para achar Exato. pizza de 4,50, mas ok. Tá bem mais barato do que qualquer pizzaria, de várias pizzarias em Roma, por exemplo. Um ripieno al forno, é tipo um calzone, né? Uma pizza dobrada ripiena, que foi a minha. Um Chianti, um cálice de Chianti, que aí foi uma bottiglietta, né? Uma garrafinha pequena. E uma Nastro Azzurro, uma cerveja. Então, ó, o ripieno custou 7,50 euros. O vinho da Daiane, 4,50. E a minha cerveja, 3,50. Então, 1,50 que eu paguei a mais no meu ripieno, eu compensei na cerveja mais barata, né? Então, beleza. No total, com coperto, deu 24,50. Esse foi um dos jantares mais baratos. Exatamente. Que a gente já fez. Mais né? barato que isso, só não jantando, né? Ou comendo, indo no McDonald's, que também não seria menos de 20 euros. Talvez pra um 2 panino. pessoas. Obviamente, aqui houve também o vinho e a cerveja, Sim. né? Mas se descontar isso... Ou se e se a tomar gente água, né? Exatamente. Outra bebida, enfim. Se pegar alguma outra coisa. Mas, em questão de comida, foi um valor muito bom por pessoa, né? Sim. Tem a questão do panino também, né? Que eu acredito que não tenha nenhuma nota aqui, mas a piadina que a gente comeu em Roma, Verdade. 3,50, 4 euros por pessoa. E é Piadina. muito bem fornita. Sim. Então, eu acho que é uma opção também, né? Principalmente para comida rápida, assim. Sim. Mas, obviamente, não é um jantar. Nesse caso, nós sentamos em um restaurante, jantamos, né? Calmos, enfim, não foi aquela coisa correndo. Tem sempre isso, né? Isso. É importante, então, a gente repassar aquela informação, né? O sul da Itália, tendencialmente, é mais barato. Então, aqui a gente já tem uma economia de 40 para 24, então tenho praticamente 40% de economia, né? Exatamente. Bastante. Então, beleza, falamos de jantar. Qual que é a próxima aí que a gente tem? Aqui foi um café da manhã perto do meio-dia. Olha que absurdo. Mas é um bar também em Nápoles. Nós gastamos um total de 11 euros. E aqui foram 2 cappuccinos e 2 cornetos. Então, foi... Né? Enfim, não está discriminado na nota, mas eu me recordo desse local. Secondo te, 11 euros por um café da manhã. Vanno bene, né? Para os dois? Para os dois. Isso foi onde? Em Nápoles. Ah, Mas foi
na Piazza, lembra Piazza naquela? Dante. Exatamente. Piazza Dante, Então foi um Piazza local Dante. também turístico, né? Sim. Tem discriminado o valor de cada Não, coisa? não tem discriminado. Não tem. Isso é interessante. Mas deve ter sido Sim. 3 euros É, um corneto, 2,50 o cappuccino. cappuccino. Exatamente. Tá. Então, isso aqui é legal, ó. Em muitos lugares, tá? Isso é uma coisa interessante. Por que a gente tem esses papéis? Porque na Itália, eu nunca vi nenhum lugar, pode ser o boteco de esquina mais, como se diz, o boteco de esquina mais escondido da cidade. Você sempre vai ter a pessoa que vai emitir para você o cupom fiscal. Exatamente. Tá? Eu nunca vi, né? É uma máquina registradora padrão, ele coloca o valor, tá? E não necessariamente tem os itens. Então aqui foi cobrado inteiramente, né? Foi cobrado inteiro. O que acontece aqui? Eu tenho um consumo de 11 euros. Vamos tentar fazer essa... A gente estava sentado, né? Exato. Esse aqui é um café da manhã que não é típico, tá, gente? Então, isso aqui a gente fez questão de trazer porque foi o único café da manhã que a gente fez sentado no bar, por exemplo, né? Então, va bene, é normal. 11 euros, vamos pensar assim, vai. 2 cappuccino, 2,50 cada um. 5 euros. Um valor já alto, na verdade, para o sul da Itália, Já. né? E aí, dos outros 6 euros, talvez due cornetti ou... Uma água junto, exatamente, ou A gente dois geralmente cornetos pega uma e água. 2 águas, né? Cada corneto 2 euros, né? Mas algo que eu tenho interessante, que inclusive está no curso de italiano com placas, é um café da manhã em Nápoles, logo que a gente chegou, né? Na manhã seguinte, que era colazione, 2 euro. Exato. Na verdade, era 1,80 se fosse café e 2 euros se fosse Cappuccino. algo Exato. assim, né? Aham. Realmente muito econômico. Esse aqui em Piazza Dante, né? Tá aqui? Ele E as- fala sobre o Exato. endereço. Exatamente. Interessante isso aqui. O que Bem. mais temos aí? Aqui nós temos restaurante self-service Leonardo, que é o restaurante onde os alunos do Experiência Italiana almoçam, né? Aqui nós temos, lembrando que ele é um restaurante self-service, ou seja, ele é como o buffet que nós conhecemos, mas não, porque o buffet, obviamente, na Itália, ele é completamente diferente, né? Aqui nós temos, então, diversos primo, né? Secondo, antipasto, bevanda. Por exemplo, um primo, né? No Leonardo, 4,50. Então, vai ser uma massa, um risoto, uma lasanha, né? Enfim, realmente primi piatti. Depois, secondo piatto, varia, né? De 5,50 a 7,50, dependendo do que for. Se for um peixe, se for uma carne, se for uma verdura, né? Algum acompanhamento assim. O contorno, né? Que é o acompanhamento, varia também de 2,20 a 3,50, dependendo, novamente, do que for consumido, né? Bevanda, 2,50 e antipasto, que também varia, né? De 2,50 a 13,30. Importante. Esse restaurante é um restaurante que não existe na Itália. Você não vai encontrar facilmente. Facilmente, sim. A gente encontrou, inclusive em Roma, por exemplo, você tem que se deslocar um pouco mais para achar um restaurante assim. Esse restaurante, na verdade, ele é extremamente bem localizado, além de ser dessa forma, né? Isso se transforma em uma raridade ainda maior. Sim. Porque é um restaurante com uma comida muito boa. Nós sempre indicamos para todo mundo que vai para Firenze para realmente comer comida, né? E não um lanche rápido e não gastar tanto, por exemplo, em almoço. É bem interessante. E a comida é muito boa, muito saborosa, não perde, né? Sim. Obviamente, os ingredientes às vezes são diferentes, né? Mas não perde em nada para um restaurante. Não tem aquele requinte de um Exato, restaurante, mas exato. você vai com 10 euros, você come muito bem, ainda com doce, com sobremesa. Com certeza. Você se serve. Na verdade, você não se serve, né? Te servem Você entra em uma fila, você seleciona aquilo que você prefere, né? De acordo com o que tem disponível. Eles servem o prato e te entregam. Exato. Então, é basicamente isso. Mas é um sistema que não é comum na Itália. Tá? Sim, então, é algo exato. diferente que a gente encontrou. E não é o buffet que a gente conhece no Brasil, né? Eu até comentei lá no início a respeito do buffet. Não é o buffet que a gente conhece no Brasil, porque normalmente num buffet que a gente conhece,
que nós normalmente estamos habituados, né? Você pega o prato, se serve, né? De acordo com o que você quiser, e no final você pesa. Lá não, você paga por prato, né? Isso é algo muito, muito curioso, porque os gestores desse restaurante, eles já identificam, né? Quando são brasileiros que vão comer, Bem porque a curioso galera isso. já procura a balança, né? Para pesar. E o valor é por prato. Então, é bastante interessante o sistema, extremamente justo, tanto é que todos os trabalhadores ali do centro histórico comem nesse restaurante. E é comum também em Firenze e Roma, você vê em várias cidades, Nápoles também, você tem um menu fixo que inclua, por exemplo, Firenze é muito comum, pizza e uma cerveja, ou, sei lá, batata frita, uma carne, um pollo, por exemplo, por 15 euros, e uma bebida por 15 euros. Ou Coca-Cola, um panino por 10 euros. Então, existem esses menus fixos que você escolhe. Claro que é basicamente um pacote, mas fica ao seu critério escolher. Falando de panino, né? Já que a gente não tem nenhum scontrino, né? Exato. Scontrino é o recibo. É isso, né? O escontrino. Exato. Ou ricevuta fiscale seria a nota fiscal. Mas o recibo, né? Scontrino Isso. mesmo. O panino, por exemplo. Quanto que a gente paga num panino para fazer um lanche rápido e, por exemplo, pular o almoço, a gente come alguma coisa enquanto já está passeando, economiza, ganha tempo e emagrece ainda, né? Porque come Não menos. necessariamente, né? Porque, por exemplo, em Firenze nós temos diversas opções de panino. E uma muito famosa, né, Ronaldo? Tu, inclusive, é um apaixonado pelo Antico Vinaio, né? Que é um legítimo panino toscano. Ele é feito com focaccia, né? Até você estava conversando em um podcast com o Eduardo a respeito do Antico Vinaio também. Eu não sou uma grande fã, porque eu acho que nós podemos encontrar em outros lugares aquilo mais barato e com um sabor um pouco melhor. Mas, enfim, são opções, são preferências. Eu já não concordo. Eu já tenho O minhas Ronaldo, preferências. exato, o Ronaldo prefere o Ronaldo prefere o Antico Vinaio mesmo. E, por exemplo, o meu panino favorito, né, lá é o La Summer, que é basicamente prosciutto, mussarela e pomodoro. Básico, né? E ele tem o custo de 9 euros, se eu não me engano, agora em Firenze ele estava a 9 euros. Uau. Mas em fevereiro ele estava a 7 euros. Então houve esse salto realmente, né, dos valores. É até uma explicação, né, da mudança de valores lá. E o panino vai variar de 5, depende do tipo de panino, pode ser um kebab. Ah, não, com certeza. O kebab aí parte de 4,50, 4 euros, né? Roma você acha kebab mas por em 4 Firenze? euros. Em Firenze você acha por 4 euros? Firenze a gente tem o kebab Mesopotâmia ali perto da Fiesole, exatamente. Né? Que vai na Piazzetta. 4,55 euros. Mas é gigante, né? Exato. Então o kebab ele não tem um padrão único, mas ele é sempre vantajoso. Porque, na minha opinião, a Daiane não é tão fã de comer kebab sempre. Ah, não, gente, eu sou sim. É que eu peço sem alguns ingredientes, por exemplo. Mas comer, assim, em continuação, comer todos os dias... Não, realmente eu poderia comer um kebab todos os dias na Europa e economizar com qualquer outro tipo de comida. Porque ali você tem salada, você tem a carne, você tem proteína. É você muito tem balanceado. Um carboidrato extremamente honesto, que não é nada gorduroso, então não tem nenhum tipo de fritura, nada. A não ser que tenha batata frita. Né? Você pode pedir para tirar. Mas um kebab é 4,50, 5 euros. É super vantajoso. Né? Então eu... Inclusive, a gente achou aquele... praticamente accanto ao Colosseu, na rua de trás do Coliseu, por 4 euros. Sim. Nossa, foi realmente um achado. Exato. Via Cavour. Via Cavour. Eu lembro que eu entrei e eu pensei, nossa, vai ser uns 7 euros o kebab aqui. E foi uma surpresa, realmente, né, ter encontrado. Mas ele varia realmente disso, né? Dos 4 aos 7 euros, de acordo com a localidade, se for um local muito turístico, por exemplo. Exato. Também existem locais que separam o kebab por tamanho. Em Roma, inclusive, nós achamos isso. O kebab pequeno, 4 euros. O kebab médio, 5. E o kebab grande, 7 euros. Não sei se você se recorda. Não lembro disso. Em frente à Piazza Vittorio Emanuele. Não lembro. Ali. O que eu gosto de lembrar, que é importante, é a questão da piadina e a questão
do panino. Não, claro, com certeza. Tá, isso aqui é importante. Porque o kebab, ok. Kebab é o estilo do sanduíche. Mas ele pode, na verdade, a carne, né? Mas E o o estilo jeito como também, ele é né? feito. Por exemplo, a piadina é basicamente aquela panqueca. É uma panqueca, né? Sim. Uma massa redonda que você pode rechear com qualquer coisa. No Brasil Sim. existem marcas famosas delas prontas, né? Rapidez, por exemplo. Então ali você tem fazendo um merchan. E tem o panino kebab, que aí é o sanduíche aberto com o recheio dentro, Sim. né? Então, Exato, existem essas diferenças, são bem interessantes, porque então, se você... panino ou piadina? Eles sempre Sim. perguntam, né? Ah, voglio um kebab. Um kebab. Panino ou piadina? Muitas Ou vezes... seja, sanduíche ou você quer enrolado o wrap, né? Exato. O McDonald's inventou o wrap, que nada mais é que um kebab, né? Um pouco gyros menor, né? da Grécia. Enfim, mas Exato. essa é uma... você quer ir para a Europa, almoço, no máximo 6 euros se você comer kebab todos os dias. Exatamente. Mas é importante salientar... Por exemplo, eu prefiro sempre com a piadina, né? Às vezes você gosta do panino, né? De variar com o panino. Mas eu acho que é muito mais fácil de comer, então eu acabo sempre optando pelo piadina. Mas tem muitos locais que não perguntam. Eu já vi locais que não perguntam. Sim, verdade. E eles te entregam o panino, né? Você pediu o panino e o tradicional é o panino, né? Não é a piadina. A piadina foi algo que foi adotado por estar na Itália e pela piadina ser algo muito tradicional na Itália. Sim. Por conta disso, eu acho que é bem importante, né? Se você disser... Eu sugiro sempre a piadina, tá? Mas se você Por causa quiser... que o pão, para ela, o pão é muito pesado, né? Exatamente, a piadina. E fora que é mais fácil de comer, né? Ele vem enroladinho, então, enfim. É muito mais fácil. O panino já é mais difícil. Substancioso. Em cada lugar, né, tem uma piadina... Que aí tem, por exemplo, tem pessoas de Bangladesh que fazem. Tem pessoas, enfim, de vários lugares, né? Síria, Marrocos, enfim, né? Então, não é sempre o que a gente chama de Turkish kebab, mas não é sempre turco de verdade, Exato. turcos, pessoas turcas que estão ali, né? Mas isso é legal, porque aí cada uma dessas nacionalidades acaba incrementando de uma forma diferente. Em Verona, por exemplo, lembra do Verona? Como é Sim, gigantesco, né? gigante. E não tinha piadina, não tinha acabado. Também Exato. mais uma situação onde nós saímos de aula ao vivo e fomos comer. Não sei se você se recorda que foi assim, né? E a gente não achava local nenhum aberto mais em Verona. E nós achamos esse kebab em particular. Só que não tinha mais o piadina, a gente pegou o panino, né? Sim. E ele era muito grande. Tanto é que eles botaram um garfo em cima pra gente comer de garfo. Comer de garfo para depois chegar no pão. Então, tem uma pergunta, o pessoal do suporte fez uma pergunta que é importante ressaltar. Para um italiano, a comida em si, a forma como nós, brasileiros, aí eu me incluo nessa, como a gente come, né? A gente vai no restaurante, por exemplo, a gente pega um pouco de salada, pega um pouco de arroz, feijão, ou macarrão com frango, e aí coloca uma polenta também, e já coloca alguma coisa a mais. Enfim, isso para um italiano é simplesmente abominável, tá? É realmente... Eles sentem... eles sentem nojo desse tipo de né? Claro que é uma questão cultural nossa, né? Então, a gente tem a liberdade de comer como a gente quiser, e eles também têm a liberdade de pensar o que eles acharem. Assim como para muita gente, espaguete com molho de tomate não é uma refeição, né? Então, você tem que ter alguma coisa a mais. Então, inclusive, conversando com uma professora de italiano, cujo pai é italiano e mãe brasileira, eles vieram para o Brasil e o pai dela não consegue almoçar nos lugares. Porque é só buffet ou prato feito e tal. É inacreditável. Vocês comerem arroz, feijão, a carne e salada junto. E olha que curioso, eles já estão juntos há mais de 20 anos. Não conseguem, então, não ele, comem. né, de repente, teria criado O hábito, né? esse hábito, né, essa habitude. Né? Só que não, né? Eles realmente não misturam. E o máximo que um italiano talvez misture seja a pasta com o sugo, com né, algo assim, mas... Ou a carne e o contorno. Exato, né? Que exato. é o acompanhamento, que são legumes, no Batatinhas, máximo. Exato. Enfim. São coisas que não interferem, teoricamente, em explicação, são coisas que não interferem no sabor um do outro, né? E aí tem uma explicação. Essa professora disse, no, mio papà, quando viene in Brasile, mangia in bianco. Mangiare in bianco significa non mangiare niente di saporito. Cioè praticamente si prepara una pasta a casa e basta. Ele faz alguma coisa em casa e acabou. Né? Basicamente é isso.
Então, essa curiosidade, né? É. Mas basta de panino, basta de buffet. Vamos falar da próxima. O que a gente tem? Nós temos notas de supermercado agora. Legal. Saímos de restaurantes e fomos para supermercados. Legal. Aqui eu tenho o Conad. Vai, começa aí. E Eu- onde foi? Então, essa aqui foi a primeira nota de supermercado quando arriviamo in Italia, quando siamo arrivati in Italia. Então, aqui nós temos, por exemplo, shampoo. É bem interessante, né? Eu trouxe essa nota justamente porque tem algumas coisas mais de dia a dia, né? Enfim. Nós temos aqui prosciutto nazionale. Foi Nápoles? Então, foi Nápoles, sim. Foi em um supermercado vicino alla stazione, Uhum. que era bem próximo de onde nós estávamos, né? Nós temos, por exemplo, um shampoo e um condicionador, R$ 2,59 cada. Esse aqui eu vou fazer um comparativo bem específico. A Nápoles, tá? Em Nápoles, um shampoo e um condicionador, R$ 2,59 cada, em um supermercado próximo à estação. Em Milão, da última vez, porque geralmente a gente compra isso no primeiro dia que chega, né? Em Milão eu comprei da última vez e eu paguei R$ 13,20 cada. Então realmente houve existe essa diferença. Aqui deu para ver claramente essa diferença, principalmente em um supermercado que não é muito deslocalizado, digamos assim, um local muito não muito conveniente. Ele é bem localizado e, enfim, de fácil acesso, e mesmo assim o valor está bem abaixo do valor de Milão, por exemplo. Então houve né, enfim, essa curiosidade. Depois a gente tem Generi Vari, de repente, eu acho que foram queijos que a gente comprou, que foram 4 de 70 centavos, né? Deu 2,80 ao todo. Mais um Generi Vari, que foi 1,20 euros ao todo, 2 de 60 centavos. Foram aqueles espetinhos também que a gente comprou. Uhum. Shopper Bio, não. Generivari tem também os frios, né? Sim, exato. Ou aquilo que vem com as conservas, geralmente azeitona ou algo assim. Quando tem algum tipo de Para não que azeitona não descreve, ou né? item E que é pesa. pesado, né? Uhum. Não coloca o nome, só é pesado, né? De acordo com o valor por quilo, e aí é colocado ali. Aqui eu Exato. tenho no Conad também em Nápoles, né? Isso aqui é um negócio interessante. Cerotti Sal Velox. Isso aqui é aquele band-aid para pôr no pé. Exato. Né? Um band-aid para pôr no pé com 12 stickers, né? 12 adesivos, €1,10. Isso mesmo, tá? Exato. Café Borbone. Esse café Borbone... Foi extremamente vantajoso essa Exato. compra, eu me Esse recordo café dela. Borbone foram 2 pacotes de 250 gramas. Exato, 500 gramas Meio ao quilo no total. R$3,89. Um dos cafés mais baratos que a gente já tomou na Itália. Que é um café de Nápoles, né? Uhum. Em outros supermercados no norte a gente não A encontra. gente não encontrou ele, é verdade. Café Borbone. Spiedini, aqui tem um espetinho, 2 espetinhos com legumes, verduras, etc. Sim. R$3,24. Mais Generi Vari, provavelmente foi presunto aqui, A gente geralmente R$1,70. pesa, né, o presunto e o queijo, então a gente pede por Isso. puretto, digamos Um assim. vinho Rosso di Sicilia, IGT, R$2,19. Muito bom, gente. Prosciutto Nazionale, esse aqui foi salgado, isso aqui, R$5,17. Mas foram 4 eti. 400 Então, gramas de prosciutto? Então foi... Enfim, foi €1 e pouquinho, né? Por eto. O valor tá bom, secondo me, né? Não tá muito... E, inclusive, a gente aproveitou por alguns dias, então... Sim, 400 gramas, né? Exato. Formaggio Montasio. Também foi um pedação, né? Foram 2 eti, 200 gramas, exatamente. R$4,45. Uhum. A gente viu na aula lá no supermercado que a média €2, €2,30, 100 gramas, né? Exato. De um queijo bom, de Bom. um bom queijo. O ova, R$1,89. Só não diz aqui se esse aqui foi de Foram 6 unidades. 6 unidades Foram de 6 ovo, unidades. R$1,89. E Se eu uma lembro de sacola, cabeça. precisamos comprar a sacola, 10 centavos, a Exatamente. sacolinha. Aqui, eu até tinha visto aqui, Shopper Bio, né? É a sacola. Então a gente pegou 2 sacolas,
20 centavos. Isso. Né? Então, o de supermercado a gente falou bastante, né? O que mais tem aí? Tem mais mercado, né? Temos, exato. Aqui é um Carrefour. Um Carrefour Aroma. Então, Legal. Viale Manzoni, ele é um Carrefour Express. Então, é um supermercado bem turístico. Ele ficava abaixo do nosso hotel, né? Do hotel onde nós estávamos. Logo abaixo. Então, realmente era só para turista. Aqui nós temos um sabonete em barra, né? Era um kit com 2 euros. Aqui não está especificado, mas eram 2 Dove, né? Que geralmente é bem difícil de achar sabonete em barra na Itália. Então, o Dove geralmente a gente encontra. Aqua, né? Uma aqua frizzante. 500 ml, desculpa. Foi 1,80. Na verdade, não. Foram 1,5 litro, se eu não me engano, era que a gente pegava. 1,5 litro. 1,86. Um Chianti Doc G, 4,59. Então, para ser um Chianti Aroma em um supermercado turístico, o preço está muito bom. Também, mussarela de búfala. Ainda não tínhamos chego, né, na mussarela em uma nota. Mas foi 1,15 a unidade. Então, a gente pegou uma unidade, 1,15. E Cameo Sticks, que são aqueles snacks, né? Uns palitinhos com sal na volta, que foi 2,45, 500 gramas. Então, também foi um valor ok. Sim. Então de mercado é isso. Né? Exato. A nota fiscal ao todo deu 12,16. Certo. Aqui eu tenho outra de Nápoles também. Essa aqui foi um supermercado que a gente foi onde a gente gravou. Sim. Né? A gente só pegou chocolate, praticamente. Isso, exatamente. Né? Aqua frizzante, água de 500 ml, 25 centavos. San Benedetto. Né? Aquele Nutella Biscuits, aqueles biscoitinhos da Nutella, maravilhosos, 2,79. Super indico, o outro inclusive. Nutellina, aquele do pacotinho, 2 euros. Esse 2,79 foi o tubinho, não foi? 2 euros foi o tubinho e 2,79 foi um pacote. Na verdade, existem 3 modelos. A gente pode botar até fotos aqui deles. São 3 modelos de Nutella Biscuits. Que é o pacotinho, que ele é maior. Eu acho que ele tem quase 300 gramas. Sim. Depois tem a caixinha, que vem 5 embalagens com 3 unidades cada. Ele é um pouquinho mais barato, ele vem um pouco menos. E tem o que é mais seguro de trazer na mala, que é uma caixinha, né? Um tubinho. E aí ele vem como a gente conhece o biscoito recheado aqui o biscoito ou a bolacha recheada aqui no Brasil. Ele vem numa confecção, mas ele é uma caixinha de papelão, então ele é bem mais seguro para trazer na mala. Certo. Então, foi isso, né? Outra água natural, agora sem ser frizzante, 25 centavos também. Um chocolate da Perugina, 1,99. Grisby, isso aqui é muito legal, Muito tem bom. que pôr foto aí também. Que são os biscoitos recheados. Aquilo é impressionante, é muito bom. Não tem como explicar, não na tem verdade. no Brasil. A gente pode botar uma foto mostrando ele quebrado, mas... Extremamente saboroso, enfim. Existe no Brasil. Tem no Brasil? Existe. Sim, a gente compra, geralmente nos supermercados maiores em capitais, né? Verdade. Ou supermercados gourmet, vamos dizer assim. Que tem produtos importados, da Exatamente. Rede Zafari. Mas, por exemplo, a gente Pão pagou... de açúcar, com certeza vai ter. A gente pagou quanto nele? 1,69. No Brasil, ele é R$20, mais ou menos. Então, é bem mais caro, né? Exato. E o Ferrero Kinder, né? Compramos um Kinder, 2,89. Foi uma barra, né? Foi uma barra de Ferrero Kinder. E não lembro qual Ferrero foi esse. Foi uma barrinha. Aquela de chocolate branco, se eu não me engano. Ferrero, aquele era o Raffaello, né? Nós tem aí também. Tem a Raffaello e tem a Ferrero Kinder. E tem o de 70%. Não é a descrição não é tão clara. Tão clara, né? Verdade. Então tá, falamos de mercado e agora? Vamos lá. E agora a gente vai para as compras. Aqui eu vou deixar você escolher, Ronaldo. Tem Media World, tem Kiko e tem Bialetti. Tá. O que você prefere? Eu prefiro que a gente fale sobre Kiko, né?
e sobre Media World. Porque café, enfim, café a gente já falou também no mercado, né? Ok. E tal. Então, acho que... Justamente, certo. Então, aqui a gente tem uma compra que foi feita no Media World, que é uma loja de eletrônicos, né? Que, enfim, somos apaixonados, porque tem muitas condições muito boas, enfim, inúmeros descontos, né? Aqui a gente comprou do Ecufie, né? 2 kits de fone de ouvido, e cada um foi 119 euros, né? Aqui, o interessante é, ele estava numa promoção de 149 por 119. Legal. E o mais interessante não é isso. Por que a gente trouxe essa nota, gente? Porque aqui a gente vai falar sobre o tax refund, que é a taxa, Reembolso, né? Reembolso de taxa. Quando a gente compra qualquer coisa em loja, assim, né, acima de 150 euros, precisa, na verdade, o acumulado precisa ser acima de 150 euros, né? De compras ao longo do mês, se eu não me engano, né, Ronaldo? Isso aí. Então, aqui a gente gastou 238,50, tá? O que acontece? A gente faz a compra e aí você leva o seu passaporte. Não esqueça de levar o passaporte, senão você não consegue fazer. Importante. E aí você vai informar, eu quero o documento para apresentar para o Global Blue, que é a agência responsável pelo tax refund. Eles vão te entregar esse documento aqui, que é um documento, na verdade, que comprova, né, a compra e que você tem direito ao tax refund. E aí você tem uma devolução de 11% do valor da compra. Aqui, nós recebemos de volta 29 euros. Aqui está o comprovante. Né? Quando você chega no aeroporto, você vai encontrar uma maquininha, você vai incluir o seu passaporte, né? Você vai fazer todo o procedimento que a máquina vai te solicitar. E aí ele vai te mostrar. É bem intuitivo, a gente tinha que ter gravado, na verdade, esse vídeo. Você vai fazer todo o procedimento ali, e aí ele vai automaticamente mostrar o que você comprou, né? E o que você tem direito de acordo com o cadastro da Globo que você fez na compra, né? Na Global Blue. Com isso, você vai ter o seu estorno, se na máquina, feito diretamente no cartão de crédito. Então, você vai receber, por exemplo, aqui a gente tem uma aprovação de 29 euros por conta dessa compra, né, de 238. Basicamente, na loja, se você for gastar mais de 150 euros nesses produtos eletrônicos, você tem um reembolso de 11%, né, com abatimento. E esse reembolso não é a loja que vai dar para você. Exato. Ela vai, na verdade, emitir esse documento que já entra no sistema e no aeroporto, seja numa agência com pessoas, ou seja, nessa máquina. Normalmente na máquina. Você já consegue fazer ali, ver o seu histórico de compras, inclusive de viagens passadas, se você tiver, né? 6 meses, você consegue ver histórico de 6 meses. Exato. Legal. E daí você já consegue ali definir a forma de reembolso, né? Sim. Mas interessante, Ronaldo, não são só eletrônicos, tá? Existem muitas lojas que você está caminhando na rua e você vê o selo Global Blue na vitrine. Que legal. Então, pode ser roupa também. Pode ser roupa também. Bom saber. Eu não sei, achei que era só As lojas fazem cadastro com a Global Blue e aí na compra você pede a solicitação do estorno do valor. Inclusive na Timberland, naquela promoção que a gente pegou, a gente perdeu o reembolso de taxa. Uns euros aí. Então, fiquem atentos, né? Por isso é sempre bom ter o passaporte. Exato. Documento. Tem que ser o passaporte, né? Não pode, exato. Tem que ser... Até para quem é italiano, mas mora no Brasil, tem que apresentar o passaporte brasileiro. Para conseguir o Exatamente. estorno, né? E, claro, isso tem um prazo, né? Então, você tem que voltar. Senão, você pegaria o dinheiro. Você só recebe esse valor no aeroporto, porque é quando você está voltando realmente para o Brasil, né? Senão, as pessoas comprariam lá mesmo e retirariam o dinheiro e continuariam morando lá. Exatamente. É só realmente esse local, né, que você vai encontrar é diretamente no embarque internacional, né? Então você vai encontrar o guichê ou a maquineta, né, o self-service, onde você vai apresentar. Inclusive ele pede todas as informações do seu voo. Então realmente não tem como, né, de forma alguma
fazer um tax refund se você não está indo embora do país. Legal. Isso vale para toda a Europa, né? Não só a Itália. Então, É um bem incentivo, interessante. né? Um incentivo legal para quem quer, enfim, comprar. Lembrando que não pode extrapolar, né, a cota aérea, né? Que é de $1.000 no Brasil. $1.000, exato. Não pode extrapolar essas compras, senão você vai ter que pagar a taxa aqui. Então, já que você não pagou lá, excedendo $1.000, Você paga aqui. Paga aqui. Obviamente, existem algumas exceções, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas sim, existem sim. alguns itens que são exceção, que não entram nessa taxa. Então, Poucos itens. exato, sim. Mas existem. Vamos lá. Vamos Kiko. lá. Kiko. Aí Você quer falar sobre a Kiko, Ronaldo? Esse daqui que eu vou deixar a Daiane falar, porque não tem ninguém melhor do que ela, né? Para poder explicar bem essa questão da maquiagem. Truco, né? Ele truco. Então, aqui a gente tá tudo em inglês. Olha que curioso, né? É bem curioso isso. Kiko Milano é uma loja extremamente típica, né? Italiana, é uma loja de maquiagens italiana. E, enfim, aqui eu fiz uma compra, inclusive de alguns presentes e tudo mais. Então, a gente tem um Transparent Beauty Case, que é uma necessaire, né? Essa necessaire é um pacote com duas, na verdade, né? Foram €10, tá? R$10,99. Depois, nós temos batom, na verdade, um blush por €9. Enfim, a qualidade também não vamos entrar, né, na qualidade específica dos itens, mas sim, são todos muito bons daqui, que eu super recomendo, e eu sempre utilizo muitos deles, tá? Nós temos aqui uma paleta de sombras, por exemplo, por €15. Um batom por R$6,49, um outro batom por R$7,99. Foi isso, basicamente, a gente vai botar toda a notinha descrita para vocês. E teve um gasto total de €62 nessa loja. Então, inclusive, eu achei bem interessante, Ronaldo, que eu tentei fazer um programa de fidelidade com eles e tudo mais. Não deu certo por conta do meu número, que não estava recebendo mensagens para confirmação do código e tudo mais. Mas aí eles me deram um cupom de desconto, né? É um buono de 10% em uma próxima compra, né? Eu até vou deixar também mostrando para vocês como é que funciona, né? Tem toda a regulamentação de como ser utilizado, de quando até quando, e percentual, e valor mínimo, e etc. Eu achei bem interessante também. Mas é isso. Basicamente, a Kiko foi isso, né? Teve um eyeliner também, né? Que é um delineador, também por €7. Então, é isso. Legal. Falamos aqui sobre o mercado, falamos de comida na rua, falamos de eletrônicos, falamos de maquiagem, falamos de um pouco de tudo. E, claro, né, eu queria repassar alguns custos básicos do dia a dia. Assim. Quanto custa, por exemplo, um café expresso? Depende bastante do local, né? Mas enfim, se você está em um local muito turístico ou não. Mas os valores variam bastante, né? Eu já vi por 50 centavos, não sei se em um momento anterior, eu acredito que não esse ano. Mas de €1 a 2, 3 euros a gente chegou a pagar por um café expresso em Roma, né? Em locais muito turísticos, você chega a pagar €3 em um café. Que é o preço de você estar sentado na frente de um local muito legal, Sim. sendo servido, né? Porque é um serviço em mesa, né? É importante. Não é no balcão. Lembrando que o coberto, quando você toma café, não tem coberto, tá? Só tem coberto Exatamente. se você almoça, por exemplo, ou janta, né? Exato. Então, o café não tem coberto, por isso que é mais caro. Mas um preço médio de um café para italiano. Para italiano? €1? €1, €1, sim. Né? €1,20, €1,30. Daí vai depender. Essa diferença dos centavos vai depender da região. Da né? região, exato. Nápoles, 80 centavos. Talvez, €1, exato. Né? Milão, 1,10, enfim. E um cappuccino? Um cappuccino, como a gente imagina, o cappuccino é diferente, é muito mais, né? Mas na verdade é diferente. O salto não é tão grande, né? Então, por exemplo, se o café é 1,10, o cappuccino vai ser 1,50. Né?
Se o café é 80 centavos, o cappuccino vai ser €1, €1,10, €1,20. €1,50. Então é pouca diferença, Exato. né? Não é tanta diferença. Com certeza. Um gelato. Um gelato. Eu te pergunto sobre o gelato, porque A Daiane não é muito do sorvete. eu gosto, obviamente, se eu estou na Itália, eu vou pegar, vou comer um gelato, mas eu realmente não sou uma fã do sorvete, né? Então, mas o Ronaldo sim. O Ronaldo, se a gente está lá todo dia, ele vai comer um gelato. Então, eu te faço a pergunta, Ronaldo. Sim. O gelato vai variar de 2,50 em diante. Então, 2,50 seria uma copetta piccola, ou um cono piccolo, e a partir daí 2,50, 3,50, 4,50. Mas é nessa faixa, de 2,50 a 4,50, um gelato autêntico. Mais do que isso, não tem por que pagar, né? Até porque vai ser algo muito grande, que daqui a pouco nem é tão autêntico. Tem algumas gelaterias que a gente aconselha, né? Como, por exemplo, vamos deixar uma listinha aqui, Venchi, por mais que seja um gelato mais comercial, é um gelato de alta qualidade. Grom, né? Muito boa também. Sem San Gimignano, Em San Gimignano é Dondoli, gelateria. Sim. Mas ali é só em San Gimignano, Exato. né? Todo mundo vai ver. Tem uma em Firenze, Amorino, também uma pequena catena, uma piccola Tem a do catena de gelateria. Eduardo também. Eduardo, que é uma gelateria uma biológica. gelateria biológica, Então, sim. vamos de novo. Venchi, Grom, Dondoli, Dondoli San em San Gimignano. Sì. Edoardo e Amorino. Amorino, sì. E a Roma c'è la Romana, La Roma che è una gelateria incredibile. No, fantastica. essa eu que não gosto, não sou uma fã, obviamente amo, mas não sou a maior das fãs. Recomendo de olhos fechados, porque o gelato é muito bom. Perfeito. Muito Então, vamos bom. lá. Outra coisa. Um cornetto. De 1,50 a 2,50, Isso aí. dependendo da região, né? Dependendo se for... Se ele for de pieno ou não tem diferença no valor, né? Exatamente. Não tem diferença. Cornetto vuoto ou alla Vuoto, crema, al sim. cioccolato, não tem diferença nenhuma, né? Curioso isso. É bem curioso, né? Legal. Uma pizza em Firenze. Em Firenze... Como a gente comeu lá no Mr. Pizza. De 7, depende do sabor. Eu, por exemplo, vou sempre na marguerita. Para mim é o clássico que funciona, né? Ela vai ser boa. Principalmente a marguerita, por eles prezarem tanto pelo sabor dos ingredientes. Mas uma marguerita você consegue encontrar por €6 em algum local, mas eu diria de 7 a 9 euros, dependendo. Dependendo também se for mozzarella di búfala ou pure fior di latte. Então, tem essa variação de valores. Normalmente, eles oferecem a margherita com a mozzarella fior di latte. E aí, se você desejar o adicional, né, desejar cambiare il formaggio, né, trocar o queijo, para mussarela de búfala, existe um adicional que varia de 1 a 2 euros. Legal. Prosciutto, basicamente de 9 a 11 euros. Firenze vai 7 euros, vai ter que procurar bem, né? Uma margherita de 7 euros. Mas é isso aí, de 8 a 12, aí, pizzas mais elaboradas, com mais ingrediente, né? A Napoli, Napoli a partir de 4. Napoli é diverso. Sim. Legal. Vamos ver outra coisa aqui do dia a dia. Uma cerveja. Então, todos os valores, né? Spritz, né? Uno Spritz. A Napoli, 2,50. O Spritz anche da 2,50. Sim. Mas vamos falar de preços em um restaurante, no né? lugar. Isso. Ok. 4 euros. De 3,50 a 5 euros é um valor muito alto para Nápoles. Então, 4 euros, eu diria. No Spritz. No Spritz. Em Firenze vai estar uns 9, 10, 11, 12. Depende do local. 6, você encontra por 6 ou 7 também. Depende do local. Tudo depende do local. Isso é uma resposta chata essa, porque às vezes a gente está falando o menor valor que a gente pagou. Exato. Não pode ser o menor valor que a gente pagou. Exato. Tem que ser um valor. Porque nós somos bem Aí chatos, a pessoa vai chegar lá e vai ver o menu e vai falar, putz,
12 Me euros. falaram, me Na falaram terrazza, 4. 12 euros. Exato, Né? sim. Um Aperol Spritz. Sim, mas se a gente está mais próximo de um bairro, por exemplo, você vai encontrar por 6, 7 euros. Sim, então vai ter essa Depende do variação. local, né? Vai Depende. ter essa A variação. gente tomou na frente da Duomo também, tava 10 euros, se eu não 10 me euros. engano. Então, Exatamente. A experiência ali, né? exato. Tá. Garrafa d'água num bar. Garrafa d'água num bar. 1,50. 1,50. 1,50. É. Se em uma tendinha na rua, pode chegar a 2 euros. Que eu acho um absurdo. Mas, enfim. Já é caro, mas tá na rua. Exato. Você paga pela necessidade na hora, né? Então, Sim. acaba sendo. Uma corsa de táxi, uma corrida de táxi para ir, por exemplo, da estação ao apartamento? até o apartamento, que é em torno de 1,2 km. De 14 a... Não. De 12 a 16 euros, dependendo do horário e dependendo do número de malas. Porque existe um adicional por número de malas, né? Então, 1 euro por mala, se eu não me engano. 1 euro por mala. Uma corrida do aeroporto de Firenze ao centro histórico. Uau! 23 euros. Mais as malas. É um valor fixo, geralmente. Um valor ali, fixo, né? Tabelado. Certo. Vamos pensar, por exemplo... O tram. Aí a gente fala do tram, bilhete né? de tram, que aí não tem como, Exato. é sempre a o mesmo valor. Firenze, 1,50. Legal. 1,50. Sì. Roma... 1,50. Sì, 1,70. Se non sbaglio, 1,70. Anche la metro? Sì, 1,70 più o meno. É o mesmo bilhete, né? Tá. Vamos falar sobre um primo piatto, uma carbonara, Tá. preço ragionevole a Roma. Ragionevole. Bom, eu diria 9 euros, mas vai chegar a 12 uma carbonara. De 9 a 12, Exato. Exatamente. Uma lasanha. Uma lasanha, 10 euros. Né? Exato. Tem inclusive um restaurante que eu gosto muito ali, que a gente se apaixonou, né, em Roma, que é de um napolitano, inclusive. Né? La Fraschetta del Panino. Muito legal. É verdade, né? Bem legal. Legal. Uma garrafa de vinho, um Chianti clássico no supermercado. A Firenze ou al sud? Não, o... Chianti clássico? Chianti clássico. Aquele do galinho? Do galinho. Chianti clássico jovem, né? Tá, mas eu vou dizer que que a gente vai encontrar a partir de 6 a 7 euros para cima. Um Chianti normal, um Chianti, não vou dizer normal, né? Um Chianti normal. Você encontra a partir de 3 euros no supermercado, então tem essa variação. Tá, legal. Uma bisteca alla fiorentina. Esse aí é um preço bem que não varia tanto. Uau, sim. Geralmente é pelas 100 gramas, né? Porque a bisteca ela tem no mínimo 1 quilo. Exato. Claro que às vezes eles fazem um corte para fazer uma porção individual, mas aí não é a experiência autêntica da bisteca, né? Mas tudo bem, não tem problema. Mas tem no mínimo 1 quilo. Aí vai variar, 1,1 kg, 1,2 kg, né? Exato. Em torno de 40 euros, né? Para 2 pessoas. 40 a 60. Eu diria um pouco mais, né? 40 a 60 euros. Geralmente tinha... Às vezes acha uma promoção boa, né? Mas vai de 50 a 65. A 70 em alguns locais. Nessa variação, de 50 a 65, eu diria. Mais que isso não tem por que pagar. Exato. 1 quilo de bisteca. Às vezes tem até um acompanhamento, eventualmente, dependendo do restaurante, né? Tá, isso aí é que interessante são geralmente saber. batatinhas, né? Batatinha. Geralmente a batata que acompanha a bisteca, tá? Mas não é a frita, tá? É um outro tipo de batata. É um outro tipo de batata. Legal, vamos ver uma outra aqui. Algo do dia a dia. Panino a gente falou, né? A gente falou do panino, piadina. A gente não falou dos valores das cervejas, né? Cerveja eu varia consumo bastante, então... que varia do varia tipo, bastante. Né? Se você quiser uma cerveja mais regional, mais barata, né? Não sei se a gente pode fazer uma comparação. A Birra Itália com a Skol. No mercado?
Ah, sim, tem uma cerveja, sim, tem uma cerveja. Ah, não, achei que era na rua, achei que era no. Não. Vai sair. Não, aí, Não, no aí acaba sendo supermercado mais tem de fácil. tudo que é valor, né? O long neck, pacotinho lá na Itália são 3. É, exato. A gente mostrou no vídeo também, né? Sim, exato. O fardinho na Itália não tem fardinho, fardinho são 3 garrafas. Então você tem aí 1,60, 1,50, você compra 3 garrafas. Uma cerveja de 600 ml, tipo Birra Itália, também tem outras, né? Heineken, etc. €1, Stella, 1,20. até menos, né? Às vezes 80, 70 centavos, Birra Itália. Geralmente na verdade, nós gostamos muito da Ichnusa não filtrada. Bota a Exato. foto aí pra nós, diretor. Tá? Ichnusa não filtrada. Exato, existem 2 tipos. Na verdade, existem mais tipos, né? É uma tem várias. Birra della Sardegna, é maravilhosa. Maravilhosa. Nossa, muito boa. Sim. Mas a não filtrada. A outra é mais ok, é mais como as outras. Essa não filtrada, ela tem um sabor especial. É. E ela, no supermercado, 1,30. 1,30, 1,50. uma garrafinha de Supermercado 400 regular, ml. tá? Se for um mini market, vai ser 500. 2,50. Se for a de meio litro. Se for num bar, restaurante, 6, 7 euros. Exato. Então, mercado normal, 1,50. Mercado gourmet, né? Mini market, enfim, Carrefour Express, etc. 2,50. Restaurante, 6 euros. 7. Exato. E o Birra La Spina? Birra La Spina. O Preço chopp, médio. na verdade, é que a gente pode comparar ao chopp no Brasil, né? Preço médio, 5 euros. Se for mais, no máximo 7. Se for menos de 5, já está no lucro. Mas a Birra La Spina, geralmente 5 euros. Exato. Mais o que, Ronaldo? O que você Pois é. Quanto lembra? tempo nós temos aí, diretor, de aula até agora? 1h22. Uau, meu Deus, mamma mia. Deu bastante tempo, hein? Eu acho que a gente cobriu bastante coisa, né? A gente pode deixar o pessoal comentar. Comenta aí nos comentários. Escrevam aí o que vocês gostariam de saber. Preço das coisas na Itália. Vamos ver com o Maurício. Né? Maurício, uma curiosidade sua. O que você gostaria de saber sobre preços na Itália? Legal. Por exemplo, preço dos salgadinhos, tipo chips. Ah, legal. A gente sempre compra muito, legal, inclusive. Legal, verdade. Em torno de... A partir de 60 centavos, né? Se for as batatas mais gourmet Doritos, né? Lays, etc. aí 1,10, Lays. 1,20, 1,50. Mas não é caro. Exato. É bom, é bem legal. E tem vários sabores, né? Tem muitos sabores, e tem aquelas da Amica Chips, que é com páprica. Peperoncino. Páprica. Ou peperoncino. Páprica é o pimentão ralado, né? Então é peperoncino. Não, peperoncino não. Peperoncino é picante. Não confunda, pessoal. Que peperoncino é pimenta. Peperone é pimentão. Exato. E a páprica, o peperone, Exato. em pó. E tem o sabor, é gostosa. Ela não é picante, é o sabor assim. Também não é o sabor de pimentão. É um tempero bem legal. A Mica Chips, €1. É engraçado, porque justo. o chips mais barato, né? O salgadinho mais barato, ele vai ser muito bom. Muito bom. Ao contrário do que a gente encontra aqui às vezes, né? Sim. Mas tem bastante coisa. Pessoal, deixa nos comentários aí, porque a gente chegou lá bastante tempo de aula. E é isso, né? Legal, né? Bacana. Foi bem interessante fazer essa aula. Gostei do bate-papo. Revisamos várias coisas aqui. E, bom... E você, Ronaldo, te meto em crise agora. Te meto em crise. Qual é a próxima coisa que você... A primeira coisa que você vai comprar para comer, para beber, para qualquer coisa quando você chegar na Itália na próxima vez? Uau. Curioso, porque chegar em Roma, por exemplo, em Termini, deixar as coisas no apartamento, eu sairia para comer algo e eu comeria um kebab. Se for para comer, eu comeria um kebab. Se eu fosse no mercado, eu ia comprar prosciutto crudo, com certeza, crudo, e uma Ichnusa non filtrata, que a cerveja não existe no Brasil, e é impressionante, é muito gostosa. É verdade. E então, eu acho que seria isso, é algo que chama atenção, assim. Depende do horário, né? Se você quiser um sanduíche, por exemplo. De búfala, né? Você não ia no McDonald's, então? Não, McDonald's não. A gente nem tem vontade de ir em McDonald's, né? Verdade. Eu me lembro de uma vez, o primeiro programa, primeira experiência italiana.
E eu cheguei um dia antes e uma aluna chegou comigo, a Ingrid, quando ela foi fazer o programa, né? E a gente saiu para comer muito tarde, vamos lá, 11 da noite. E naquela época já estava tudo fechado. E logo que a gente estava chegando, a gente falou assim: não vamos comer no McDonald's, né? Enfim, nossas primeiras vezes na Itália. E onde nós fomos parar? No McDonald's. Foi complicado essa vez. Sim. Mas aconteceu. Legal. Mas é isso, gente. Daiane, obrigado. Nossa, De Ronaldo, repente obrigada a gente a faz você. mais disso, mostrando um pouco mais, né? A respeito da questão da viagem. A gente pode falar sobre o preço de passagem de trem. A gente pode trazer preços de passagens aéreas também, É. passagens de trem, passagens de ônibus. A gente não falou também Verdade. sobre a passagem de ônibus que nós pagamos de Firenze a vamos- Nápoles. Vamos né? deixar para o próximo episódio. Eu então, acho isso aí. interessante também. Va bene, ragazzi, un saluto grandissimo e alla prossima. Bacione ragazzi, alla prossima. Grazie.